Tá ao vivo. Nós e as tecnologias, não é? Normalmente assim. Aguardando novamente a sua entrada, doutor Danilo, esperando que o sinal continue. Isso. Vamos chegar, vamos chegar. Aguardando. Doutor Danilo pulando aqui na cadeira de todo jeito. Pensa. Sim, sim. Estamos aguardando o doutor Danilo. Boa tarde a todos que já estão conectados conosco. A live sobre Ayurveda com o doutor Danilo Maciel Carneiro vai ser espetacular, porque ele é uma pessoa de enorme conhecimento e está muito motivado para participar do Movimento pela Vida. Oi, Drica, que coisa boa vocês comigo, vocês conosco e nós todos no Movimento pela Vida. Que maravilha é que a gente possa trabalhar pela vida, não é? Estamos há 20 anos nessa estrada, estamos há 20 anos nessa história, junto com Tânia Cavalcante, que é, como eu falava ontem no nosso esquenta, nossa mestre-sala e porta-bandeira, que vai abrindo as alas e vai carregando essa bandeira da diversidade, da inclusão, da justiça social, de todas as alternativas para que a nossa vida possa ser melhor. Estamos muito felizes, muito, muito mesmo, de estar aqui nesse momento. Estamos aguardando o doutor Danilo. Vamos ver aqui se ele já está aqui. Isso. Quanta novidade, não é, gente? Muita novidade. Tivemos que aprender, assim. Olá, tudo bem? Olá, doutor Danilo, que coisa boa. Estamos me ouvindo aqui falando das novidades tecnológicas, né? Ótimo. Todas as novidades que a gente tem que se adequar. Isso mesmo. Tem um som que está... Parece que tem um som, um áudio. Está me ouvindo bem agora? Sim, melhorou. Mas ainda tem um áudio interferindo. Não é daqui não. Não, não é daqui não. Não? Não. Estão sugerindo para eu colocar o fone de ouvido. Cadê o meu fone de ouvido? Eu vou colocar meu fone de ouvido. Conecte. Hã? Que aí fica melhor. Acho que não. Então tem que pegar aqui o outro. Mas então, eu quero, enquanto não resolve os problemas tecnológicos, eu gostaria de lhe dar as boas-vindas, doutor Danilo. Metade do celular está com bateria. Aqui. Alô, som? Está melhor? Oi. Estou tentando, vou colocar aqui o fone de ouvido, para não ter essa interferência. Melhorou? Sim. Está melhor agora? Agora está ótimo. Está perfeito. Ah, então ótimo. Que bom. Então, agora eu gostaria, em nome do Movimento pela Vida, de apresentar a todos e todas que estão nesse momento ligados no Movimento pela Vida, que estão ligados aqui na nossa live. Nós queremos dar as boas-vindas ao Dr. Danilo Maciel Carneiro, Obrigado. que é uma pessoa fabulosa,
com quem tive o prazer de estar no curso lá em Brasília e que acrescenta de uma forma ímpar os conhecimentos para qualquer um que se interesse em fazer, em cursar algo sobre Ayurveda, fitoterapia, homeopatia com ele. Dr. Danilo Maciel Carneiro, ele é mestre e doutor em Ciências da Saúde. É especialista em medicina preventiva e social. É especialista em homeopatia, pós-graduado em Ayurveda e fitoterapia Ayurveda. Pós-graduado em acupuntura, sócio fundador da Sociedade Goiana de Acupuntura. Tem um título de especialista em Ayurveda profissional pela AVP da Índia e a ABRA no Brasil. É um membro honorário da Associação Brasileira de Ayurveda. É o ex-diretor técnico e ex-responsável técnico pelo Centro de Referência em Medicina Integrativa e complementar da Secretaria Estadual de Saúde de responsabilidade do SUS no estado de Goiás. Mas é coisa, hein, doutor? Não, eu também já estou velho, né? É muita coisa que eu já fiz na vida. Mas começou cedo, né? E aí, para completar, das últimas que eu sei, é o esposo da Verena e o pai da Amandinha. Ah, essa é a Então, parte mais importante do currículo aí agora. Pois é, você vê que coisa que é que a gente se distancia para aprender e depois se achega, se aconchega para poder curtir cada momento da vida, não é? É isso mesmo. Um abraço aí para a Verena. Obrigado. Então, doutor Danilo, o Movimento pela Vida já tem 20 anos de estrada, agrega pessoas de diferentes credos, de diferentes filosofias, artistas contemporâneos, filósofos. Olha, é a festa da diversidade. E para nós é uma honra que o senhor esteja aqui. Para mim também é uma honra. Obrigado pelo convite. Nós agradecemos muito. Nós gostaríamos de saber quando foi que o Ayurveda entrou na sua vida. Ai, que bom. Sempre eu gosto de contar essa história, porque eu era residente em medicina preventiva lá em Goiânia. Me formei em 1985 e entrei numa residência em medicina preventiva e social, que hoje equivale mais ou menos aí à medicina da família, né? Família e comunidade. Na época se chamava medicina preventiva e social, ou medicina geral comunitária, tinha esses dois nomes, né? Eu entrei nessa especialidade e naquele momento a universidade se envolveu com um projeto da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, um projeto que veio do Ministério da Saúde, envolvendo o Instituto Maharishi de Ayurveda e o Ministério da Saúde em um projeto para espalhar o Ayurveda em saúde pública para o Brasil. Isso foi apresentado para várias secretarias de Estado na época, inicialmente o Rio de Janeiro, Distrito Federal e Pernambuco começaram esse projeto. Mas Goiás saiu à frente e foi o que levou mais adiante o projeto persistiu por mais tempo, acabou durando assim 10 anos esse convênio. Por Goiânia passaram mais de 20 Vaidyas. Os Vaidyas vinham para Goiânia e ficavam lá morando 1 ano, 2 anos. A cada período desse ficavam 2, 3 Vaidyas, depois trocavam e revezando. Passaram por lá mais de 20 Vaidyas. Durante 10 anos. Durante 10 anos. E eu O fiquei que acompanhando seriam esse os grupo aí. Vaidyas? O que seriam os Vaidyas? Os Vaidyas são os médicos ayurvédicos tradicionais, né, da Índia, que fazem só o Ayurveda, ou às vezes fazem uma faculdade mista também, que tem um pouco do ocidental e também o fundamento principal do Ayurveda. Então esses Vaidyas são os médicos tradicionais ayurvédicos indianos, né? Então eles passaram por aqui ensinando, dando aulas, cursos, palestras, também ministrando consultas, acompanhando, né, os tratamentos ayurvédicos na época em saúde pública, atenção primária. E eu, como residente, comecei ali fazendo todo o acompanhamento com eles, depois continuei também fazendo esse trabalho junto com eles. E nessa época, então, é que foi fundado
o que a gente chamava na época de Hospital de Medicina Alternativa, e hoje é o Centro de Referência em Medicina Integrativa da Secretaria do Estado de Goiás, né, como você mencionou aí, né? Então a gente começou naquela época esse trabalho com eles, depois quando terminou o convênio a gente continuou, né, fazendo as palestras, os cursos, os atendimentos, e foi naquela época então que o Ayurveda entrou na minha vida, eu era residente ainda. Ai, que coisa boa. E veio para ficar, né, doutor Danilo? Ah, veio para ficar, Foi, porque eu me identifiquei muito. na, atualmente no Centro de Medicina Integrativa em Goiás, lá em Goiânia, ainda existe atendimento em Ayurveda? Bom, atualmente, na verdade, lá está com o atendimento suspenso por causa do Covid, né? Então não está nem funcionando. Assim, desde março, o atendimento foi suspenso por causa dessa questão, né, do isolamento. Os atendimentos estão sendo prioritários na área de emergências, né, e atenção de saúde pública para o Covid, né? Então os profissionais estão distribuídos nessa linha, né? Mas antes desse momento aí, o que persistiu lá foi a fitoterapia. Inclusive tem um Ah, grupo de pessoas lá que trabalham com a fitoterapia na área de agronomia, cultivando plantas, na área de ótimo, farmácia, tem uma farmácia de muito bom. fitoterapia, e tem a parte dos médicos também que prescrevem fitoterapia com base no Ayurveda, né? Foi o que ficou, e realmente o curso que foi feito foi muito centrado no Ayurveda, na parte de fitoterapia, né? Que é o carro-chefe aqui para nós, né? Claro. Eu estava aqui pensando, quando a gente estava fazendo um roteiro, propondo um roteiro para essa live, aí eu estava aqui pensando e formulei uma pergunta. Se existe um pré-requisito para que o tratamento ayurvédico dê certo na vida da gente, qual seria esse pré-requisito, doutor Danilo? Ah, sim, com certeza. Eu gostei muito dessa pergunta, sabe? Foi uma pergunta bem pensada, foi bem formulada, porque realmente o Ayurveda, como o próprio nome fala, né, é uma ciência do bem viver, uma ciência da vida, que foca o ser humano como um todo, com o objetivo de promover a saúde. Então, quando a pessoa busca uma atenção em saúde com base no Ayurveda, com certeza a pessoa deve estar disposta a realizar algumas mudanças nos seus hábitos de vida, nas suas rotinas diárias, muito especialmente na parte de alimentação, mas também assim nos hábitos de vida, nas suas práticas, né? Abrir mão de certos hábitos nocivos, abrir espaço para os hábitos saudáveis, né? Então, atividade física, uma yoga, uma meditação, contemplação, contato com a natureza, desenvolvimento espiritual, né? Ter uma rotina de vida, ou melhor assim, uma dinâmica de vida mais voltada para a saúde e não só para o trabalho ou para a atenção às coisas externas, né? Ter um lugar para si mesmo na sua agenda, na sua rotina, na sua dinâmica, né? Para se cuidar, ter relaxamento, ter um hobby, fazer da alimentação assim também algo que seja parte da sua rotina diária, voltada para a saúde. E não aquela filosofia, né, Sonja? Muita gente que fala assim, eu como o que tem na hora que dá. Né? Então, alimentação para essa pessoa é nada, né? Assim, o que tiver na frente ela come, né? Não tem realmente. E aí fica totalmente. A Ayurveda, o senhor acha que a Ayurveda ele nos conecta com a nossa natureza interior, mas assim, ele desenvolve o autoconhecimento de forma que a gente possa entender, passar a entender que é necessário fazer essas mudanças? Como que o senhor vê isso, doutor Danilo? Sim. Então, nessa forma, vamos dizer assim, durante os cursos de capacitação em Ayurveda, isso é sempre colocado, né? Incentivado com que as pessoas sintam a experiência em si mesmas, né? E como você mesma perguntou, para a pessoa sentir o resultado da experiência, ela tem que fazer essas transformações na vida dela. Então isso é sempre incentivado nos cursos, para que a pessoa possa experimentar os efeitos do Ayurveda, realizando essas transformações, utilizando a fitoterapia, yoga, a meditação, as massagens corporais, né? As técnicas de alimentação, mas
Também, assim, o terapeuta ayurvedista, né, o terapeuta ayurveda, como preferirem, ele deve também incentivar o paciente a fazer isso. Recomendar leituras, né, recomendar técnicas também de meditação e recomendar o estudo do Ayurveda, pelo menos no sentido de conhecer a sua prakriti, né, a sua constituição. Porque o estudo da constituição leva necessariamente também a uma busca pelo esse autoconhecimento. Conhecer quais são as suas características, as suas áreas de excelência, as suas áreas de deficiência, de limitação, os desafios, né? Onde a gente precisa melhorar mais. Também incentiva que a gente busque conhecer e compreender o próximo, o outro, né? Aceitar o outro como ele é, procurando se adaptar às situações. O estudo do Prakriti sempre leva a essa busca do autoconhecimento, do conhecimento do mundo e do conhecimento do outro. Então é uma prática que realmente nos conduz a buscar essa realização das mudanças necessárias para que o Ayurveda funcione mesmo na vida. Agora, lógico que isso daí é muito facilitado quando a pessoa está precisando muito. Se ela tiver realmente uma grande necessidade de sair de uma situação crônica, difícil, trabalhosa, às vezes de uma situação que não está tendo um bom resultado no tratamento convencional, né? Então, no momento em que realmente o sapato aperta, é mais fácil da pessoa aceitar essas mudanças, né? Fala, agora, o que você mandar fazer, eu faço. Eu vou seguir direitinho. Aí é bom. É verdade. Mas quando o senhor fala aí sobre a Prakriti, que são as características que nós temos latentes em nós, que são as nossas características, né? Isso. E que elas podem mudar ao longo da vida e fazer com que a gente tenha certos sintomas de que existe uma distância entre quem nós somos mesmo originalmente, e como nós estamos nos manifestando no momento. Exato. Talvez, nesse momento, a Ayurveda seja, assim, mais importante. Porque, assim, eu não sei se o senhor tem essa visão, mas eu tenho observado que quando as pessoas nos procuram, elas ainda querem algo mágico. E quando a gente começa a falar da alimentação, do modo de vida, do que assiste, do que ouve, do que lê, como é a vida, aí então a pessoa para e fica olhando para a gente e pensa assim, meu Deus, mas é muito difícil. E na realidade depois a gente coloca assim algo para fazer assim, uma tarefinha de casa simples, né? Para começar, só para embalar. Aí a pessoa liga dali 3 dias e falou, olha, sabe aquilo que você me sugeriu, assim, assim, assim? Já estou dormindo melhor. Exatamente. Então, assim, tudo que o senhor falou, eu fico observando que a gente é responsável pelo que a gente manifesta na saúde. E aí viria, assim, a outra pergunta, que é de que forma, dentro da visão da Ayurveda, nós podemos fazer a nossa promoção e prevenção na saúde, na nossa saúde. Porque já foi falado um pouco, mas existem outras características que nós podemos elencar, não existe, doutor Danilo? Sim, vamos falar sobre isso. Só queria fazer um complemento aqui, aí, inspirado pelo que você falou. Você disse uma coisa que é muito verdadeira. As pessoas, às vezes, elas esperam uma solução mágica, né? E essa solução mágica, assim, as pessoas esperam isso quando estão assim com um raciocínio meio infantil, né? Aquela coisa da infantilidade, né? De querer uma coisa que cai do céu, né? Só chorar e abrir a boca que já vem o mamar, né? Então é uma coisa meio infantil. Às vezes, quando eu estou tratando de jovens, né? Jovens, crianças assim de 10 anos, ou jovens de 12, 13 anos, por exemplo, assim, crianças que não querem comer direito, que não querem estudar, que não concentram, que não sei o quê. Aí eu brinco com eles, falo assim, olha, eu vou te passar aqui um remedinho, você vai tomar esse remédio,
mas você vai acordar com uma vontade de estudar, você vai falar assim, nossa, hoje eu quero estudar muito. Eu quero pegar o livro, assim, devorar o livro, fazer todas as tarefas da semana, quero antecipar, aquela vontade de estudar, assim. Aí quando você fala assim, eles olham com uma carinha de desconfiança, assim, para você, aí já inverte o jogo, quer dizer, aquela coisa mágica que ele estava querendo, ele mesmo sabe que não existe. Até uma criança sabe que não é uma coisa assim mágica, né? Então, às vezes eu falo isso para os adultos também, quando eu vejo que o negócio está meio difícil, eu falo assim, eu vou passar para você uma fórmula aqui, você vai comer e vai acordar com uma vontade de comer uma salada. Falo, nossa, mas que desejo de comer uma salada, de comer uma verdura, de comer uma comida saudável, né? E que vontade de nunca mais comer chocolate. Eu falo isso assim, a pessoa ri, né? Ela sabe que, na verdade, não existe essa coisa mágica que ela tá pedindo, né? Mas ela provoca, Mas, né? isso, você termina brincando com o sentimento dela, né? É aquela Ela traz expectativa isso que ela para sabe que você. não existe, mas ela quer dar uma forçadinha de barra, né? Fala, não tem um remedinho que você me... Tem gente que pede assim, ó, eu quero um remédio para dormir e depois um remédio para acordar. Eu falo, mas aí você tá brincando comigo. Então, assim, Na realidade. na verdade, assim, o que eu falo muito também, assim, aí, já colocando uma proposta mais certa, né, mais adulta para a pessoa, é uma coisa boa da gente fazer, é começar ao mesmo tempo, depois, assim, de tomar uma decisão, a pessoa tomou uma decisão, né, ela foi até o médico, o terapeuta, sentou na frente do médico lá, do terapeuta, pagou a consulta, tá ali, né? Então ela fez um movimento. Só dela ter feito esse movimento, alguma porta ela abriu, né? Bom, então já que você está aqui, vamos aproveitar esse momento que você se abriu e vamos começar assim, de uma forma combinada, os vários aspectos de uma vez só. Uma pequena mudança na alimentação, uma pequena mudança no seu ritmo de vida, no seu estilo de vida, uma pequena mudança aqui nas atividades físicas, vamos acrescentar uma meditação por dia, que pode ser de 5 minutos, né? Vamos começar você deixando alguns hábitos ruins aqui, vamos tirar uma coisa, pelo menos, não precisa ser tudo de uma vez, mas um pouquinho em cada frente, na alimentação, estilo de vida, rotinas, hábitos, e começar com uma fórmula de medicamentos, né? Então, pequenas coisas em várias áreas, né, já dão um impacto maior do que a pessoa pensar assim, agora, amanhã eu tenho que entrar nessa dieta aqui, não vou poder comer mais nada, minha vida vai virar de Sim, cabeça para baixo. Não tem isso. Pode ir aos não poucos, dá. né? Sempre lembrando que a gente tem um objetivo ao ser alcançado, e não uma coisa assim para começar hoje e terminar hoje, né? Então vamos começar e aos poucos, gradativamente, né? A gente também tendo paciência, amorosidade, incentivar com que a pessoa também tenha consigo mesma paciência, perdão, amorosidade, calma, né? Se deslizou hoje, amanhã ela retorna, porque tem pessoas que começam uma orientação, aí dão uma deslizada e joga tudo por água abaixo, fala, agora chutei o balde, já errei na dieta, já não vou fazer mais nada. Não, calma, você errou na dieta hoje, a gente recomeça amanhã. Hoje você não fez o exercício físico, amanhã você faz. E assim vamos, né? Claro, Eu brinco às vezes com claro. as pessoas assim, a gente tem que fazer igual o elétron. O elétron dá 2 passos para frente e um para trás. 2 passos para frente e um para trás. E o que anda mais rápido aí na velocidade é o elétron, né? Então se você caiu Sim. um pouquinho, tropeçou, não fez hoje, não tem problema, a gente continua amanhã e vamos, né? Com paciência, amorosidade, amor, perdão. Eu acho que é a melhor forma que a gente tem de implementar essas mudanças que vão entrando aos poucos na vida da pessoa e vamos supor, daí uns 3, 4 meses, ela olha para trás e vê o quanto ela caminhou, quanto ela ganhou em termos de melhora, né, na sua qualidade de vida. Pelo que o senhor terminou de falar, doutor Danilo, eu percebi assim, que o senhor chama atenção para a amorosidade que a pessoa que está ali, que vai até o senhor, ou vem até o terapeuta, ele é seu paciente, ele é nosso cliente. A nossa amorosidade com ele, a nossa paciência com o tempo dele e dele próprio consigo mesmo. Exatamente. De saber que ele até certo tempo ele não sabia como é que poderia. E aí ele percebeu que tinha alguma coisa que estava errado. E aí ele buscou ajuda. E aí nós temos que valorizar esse momento da busca,
Isso, né? Porque aí vão acendendo as luzinhas, vão despertando e aí vai começando. Então, exatamente. o que o senhor acha, doutor Danilo? Quais são os principais benefícios que nós teríamos, assim, da Ayurveda para um estilo de vida moderno, atual? Ótimo. Quais são os benefícios que o senhor acha? Porque, assim, eu estou contextualizando, vou até contextualizar essa pergunta, porque a gente vive uma vida hoje muito distante da gente mesmo. Exatamente. São muitas atrações fora que nos fazem nos distanciar de nós, da nossa essência. E essa distância, de repente, pode ser causa de muitos males. Na Né? verdade, Então, você falou uma coisa muito central aí para o Ayurveda, né? O Ayurveda fala assim que a causa primária de todo o processo de adoecimento é o afastamento da nossa essência, né? É a identificação que a gente passa a ter com o nosso ego, com a nossa mente, que está conectada com o mundo externo, né? Com as demandas do mundo, com os modismos, com as cobranças externas, com os tabus, com os padrões de comportamento social. Então a gente acaba se afastando da nossa essência e se identificando com o ego, com a mente, que está ligada ao mundo externo, e a gente sai da nossa essência, se afasta da nossa essência. Na verdade, o Ayurveda fala que essa é a causa primária do adoecimento. Porque a mente, embora ela seja analítica, ela seja racional, ela também é muito facilmente pega pelas armadilhas do ego. Então a pessoa faz uma coisa sabendo que está errada, simplesmente para defender o seu ego. Pelo orgulho, pela vaidade, pela inveja, pelo ciúme, pela raiva, ou às vezes pelos sentimentos também, como tristeza, apatia, depressão, medo. A mente ela é facilmente pega por esses sentimentos negativos e ela faz exatamente o oposto do que ela sabe que deveria fazer. Então, assim, o erro do intelecto, o erro da mente, é também considerado assim, uma causa importante do adoecimento. E esse erro do intelecto ele acontece exatamente quando a gente se identifica com a mente. A gente deixa a mente ser a gente, né? E afastando da nossa verdadeira essência, do nosso espírito, né, da nossa alma. Porque se você pensar sim, bem, né, Sonja, eu sempre falo isso para as pessoas, é fácil você identificar a diferença entre a consciência, o eu superior, o espírito e a mente. O eu superior, a nossa consciência, é aquela que deseja as coisas que a gente quer de verdade. O que a gente quer de verdade? Paz, amor, saúde, harmonia, felicidade, né? União com a nossa família, com os entes queridos, né? Ter saúde, ter prosperidade, ter coisas boas para a vida. Isso aí é o nosso verdadeiro desejo. Agora isso, a mente entra bagunçando tudo. Já entra xingando a gente mesmo, falando mal da gente mesmo, falando mal de todo mundo, né, já criando conflitos, insegurança e se misturando com as coisas do mundo. É fácil a gente verdade. ver a mente entrando no conflito, enquanto que a nossa consciência só quer a paz, o amor, né, a felicidade. Emitindo julgamento, né? Exatamente. Aí, aí dá uma bagunça danada. Bom, nós temos em tudo isso, o senhor, lá no início o senhor começou a falar um pouco sobre Prakriti, que seriam as características nossas. Uhum. E dentro dessas características, nós temos as características dos doshas, né? A característica, a manifestação nossa através dos 5 elementos, Isso. que a Ayurveda vê uma pessoa e ela enxerga os elementos na pessoa, pela forma de falar, pela forma dela ser, não é? Exatamente. Qual a fundamentação, qual a importância primordial que os doshas teriam dentro da visão da Ayurveda na nossa vida? Bom, quando a gente fala assim dos doshas, nós temos duas formas de ver a questão dos doshas. Uma coisa é ver os doshas
na nossa fisiologia, como sendo representados pelas funções vitais, pelas funções fisiológicas. Os doshas são elementos estruturais, materiais, funcionais, que governam a nossa fisiologia. Então nós temos o dosha vata, por exemplo, que é formado pelos elementos ar e éter, que governa todo o processo de circulação, transmissão, movimento, circulação geral do corpo, não só do sangue, da linfa, da respiração, da transmissão de impulsos, né, do movimento do ar, da água, tudo que movimenta e circula é o vata, é esse dosha que governa a nossa fisiologia, formado por ar e éter. O dosha Criatividade, pitta, né? Exatamente. O dosha pitta cuida ali do processo digestivo, fisiológico, né, metabolismo, certo? Metabolismo, transformação. E é o elemento fogo, que predomina com um pouco de água, né? E na parte do emocional também, né? Essa parte da organização, essa parte da ação, né? Que o Pitta envolve, assim, o elemento fogo, né? Paixão e razão, né? E já o Kapha é o dosha que governa a parte material, a parte dos tecidos, músculos, gordura, ossos, o sangue, o plasma, né, todo o tecido reprodutivo, medula, tudo isso, né? A parte física, material. O Kapha é composto por água e terra, que governa essa fisiologia dos tecidos, né, toda a fisiologia material e líquida do corpo, né? Então esses três doshas governam nossa fisiologia no estado de harmonia. Mas em estado de desarmonia, começam a produzir o adoecimento, né? Então os doshas são esses governantes da fisiologia. Governante é uma boa palavra, né? Porque se eles não estiverem funcionando bem, É eles fazem verdade. como os nossos governantes estão fazendo por aí. Só bagunça. Uma bagunça danada. Imagina essa bagunça dentro da Verdade. nossa fisiologia, né? Adoecimento físico, mental, emocional, espiritual, uma confusão. Mas se os doshas estão governando bem, eles fazem um bom trabalho para administrar a saúde. Esse é um lado. Agora, o outro lado é a gente ver o dosha como nossa constituição, nossa característica, nosso biotipo. Porque tem pessoas que predominam mais ar e éter no corpo, então elas têm uma constituição mais vata. Tem pessoas que predominam mais o elemento fogo, tem uma constituição mais pita. E uma pessoa que predomina mais o elemento água e terra, tem uma constituição mais kapha. Isso também determina muito assim o lado mental, emocional, físico, fisiológico e também a tendência de adoecer da pessoa. A pessoa mais vata tem mais tendência de adoecer com as doenças de ar e éter. A pessoa mais pita tem tendência de adoecer com mais fogo. E a pessoa kapha tende a adoecer mais com elementos água e terra. Então essas características constitucionais, do ponto de vista físico, mental e fisiológico, também é uma forma de compreender o dosha. E essa constituição, ela é herdada geneticamente, né? A gente nasce com uma constituição, uma predisposição. Isso a gente chama também de dosha ou prakriti. Sim. No caso, citamos vata, pitta e kapha. No caso de adoecimento de um indivíduo com predominância em vata, qual, assim, dentro da sua experiência, qual a doença que predomina nos vatas? É interessante observar assim que o Ayurveda ele tem uma parte do estudo, né, do desequilíbrio dos doshas, que ele descreve, na verdade, não só nome de doença, mas grupos de sintomas, né? Isso para nós é mais importante. Do que é o diagnóstico. Do que o diagnóstico, principalmente o diagnóstico ocidental moderno, né? Sim. Porque eu vou dar um exemplo aqui para você, vamos falar aqui, por exemplo, de uma pessoa que tem uma gastrite. Então o nome da doença não serve muito para nós, porque uma pessoa tem vários tipos de gastrite, né? Tem gastrite, por exemplo, que cursa com hiperacidez. Tem outras que cursam com hipocloridria. Tem pessoas que têm gastrite que levam um processo de fermentação, crescimento de bactérias. Outras não. Tem pessoas com gastrite que chegam a desenvolver úlceras, outras não. Tem pessoas com gastrite que sentem dor, outras sentem queimação, azia. Outras sentem peso, empachamento, náuseas, vômitos, né? Então isso para nós é mais importante, os sintomas. Então uma pessoa de vata, por exemplo, nesse caso, é uma pessoa com gastrite do tipo vata, ele vai ter dor no estômago, dor mesmo,
uma dor funda, uma sensação de estômago vazio, um furo no estômago. E ele tem uma tendência de ter gases. Quando distende, ele sente o estômago distendido de ar e, ao mesmo tempo, doendo e vazio, né? Então, aquele ar não sai, o ar se movimenta. A pessoa tem uma tendência também de obstipação intestinal, ressecamento das fezes. Essas dores podem aparecer também, essas dores que começam no estômago e vão para as costas, dor de cabeça, né? E sintomas mentais, como ansiedade, agitação, insônia, inquietação, medo, preocupação, insegurança, são sintomas do tipo Vata. Porque para o Ayurveda também não importa só o sintoma físico, importa o sintoma geral e o sintoma mental também. Já o tipo Pitta, ele tem uma gastrite Pitta. A gastrite dele, então, vai ser uma gastrite de fogo, acidez, queimação, azia, um refluxo ácido, queimando, ardendo, né? E ele tem uma tendência de ter uma fome exagerada. E se ele não come, o estômago dele fica roendo, queimando, como se tivesse um fogo lá dentro, e tem mesmo, né? E a tendência do intestino é soltar, com as fezes fermentadas, moles, com mau cheiro, gases com mau cheiro. E essa pessoa tende a ter também uma sensação de calor e irritabilidade, explosividade, impaciência, especialmente antes de comer, com fome constante, e a fome dá um mau humor, dá uma agressividade, uma impulsividade, e pode chegar até insônia também. Aquela pessoa que não consegue dormir de estômago vazio. Eu conheço. Se conhece um pita logo na hora que ele chega, perto da hora do almoço, isso perto mesmo. da hora da comida, né? Aquela pessoa que você fala assim, cara feia pra mim é fome, é aquele. Verdade, é o puro. Agora o tipo Kapha, por exemplo, ele tem uma gastrite de Kapha, normalmente ele vai cursar com a deficiência do ácido também. Então ele vai ter uma digestão muito lenta, parada, ele come e tem uma sensação de que tem uma pedra parada no estômago, ele tem uma sensação de peso, um empachamento, a pessoa fala assim, parece que eu comi um boi, o estômago não para, né? Aí tem que tomar aqueles negócios lá que esvazia o estômago, né? Tomar mortílio, não sei o que mais, né? Para esvaziar o estômago, porque o estômago dele é parado, né? Então aquela digestão lenta, fome lenta, esvaziamento lento, e ele tem uma sensação de peso, letargia, apatia. Depois que come, dá um sono, assim, que se ele não sair da mesa, ele dorme sentado na mesa. É sonolência depois da comida, né? E, aliás, ele fica muito sonolento. Moleza, apatia, indisposição, tendência a estar mais depressivo, apático, triste, né? E muito sono. Quando estressa, dá sono. A gente fala com conhecimento de causa, assim, essas questões cafísticas. Misturado com pita, aí então. Olha que confusão que dá, mas é interessante, é interessante a gente se conhecer. A Ayurveda, se identificando, né? Justo, ela faz isso, esse diagnóstico pelos sintomas, pela forma de que a gente está se manifestando, e a pessoa às vezes chega aqui e fala assim, olha, eu tenho exame tal, que eu tenho isso, o médico disse que eu tenho isso, que não vai funcionar mais isso. Nossa, isso é tão complicado, porque não estou aqui para dizer se está certo ou errado, se é bom ou mal, mas algumas pessoas se confundem muito, não é? Verdade. Eu busco sempre dizer assim, como terapeuta, né, eu digo assim, olha, o tratamento, quando a Ayurveda diz que quando a doença se manifesta no corpo físico, ela já está no seu 6º estágio. Então ela já percorreu um caminho grande, já apareceu no exame, já tem sintomas por toda parte, e você procurou a medicina tradicional. Existe o tratamento tradicional. E você agora está procurando um tratamento alternativo. E você vai me perguntar, devo abandonar o tratamento tradicional? Normalmente, a minha postura enquanto terapeuta é de não abandonar o tratamento tradicional, mas de nós começarmos com doses homeopáticas para ver se a gente consegue o desmame de algumas medicações que ela sente que mudam, que ela não é mais a mesma.
depois que eu estou tomando esse remédio, eu mudo. Eu fico assim, eu fico triste, eu fico com dificuldade de raciocinar, eu fico letárgica, eu fico isso, isso e aquilo. Então, existe uma busca muito grande, não é? E existe uma necessidade, as pessoas buscam muito atualmente, doutor Danilo, saber se o Ayurveda trabalha dentro da fitoterapia. E como? Porque ele só ouve falar que a Ayurveda trabalha com as plantas da Índia. Existem plantas no Brasil que nós poderemos tratar as pessoas através da Ayurveda, né? Quais seriam as principais plantas medicinais que nós poderíamos usar para um tratamento Ayurveda? Muito bem formulada a sua pergunta, Sonja. Excelente. O que acontece assim, o Brasil, por um privilégio, né, uma sorte, ou merecimento, né, um merecimento especial do Brasil, nós temos uma flora muito parecida com a flora indiana. Então, assim, Sim. Inúmeras plantas que são brasileiras, elas são também indianas. Eu acredito muito na teoria da Pangeia, né, que o continente era unido e depois separou o continente, né? Até dá para a gente imaginar aqueles continentes juntos ali, né, pela sua forma, né? Então, o continente parece que era o mesmo, porque a flora é muito parecida. Se bem que a gente teve Muito também a rota do parecida, né? descobrimento, tem a rota do descobrimento também, né, a rota das especiarias, então acabou que foram trazidas muitas plantas da Índia para o Brasil, né, nessa rota aí das especiarias, né, o caminho das Índias, né. Então, a flora é muito parecida. Eu sei que já foram catalogadas, assim, catalogadas mesmo, mais de 200 plantas, aproximadamente 250 plantas medicinais que são comuns aqui no Brasil, usadas na fitoterapia brasileira, e que são também ayurvédicas, descritas nos textos clássicos do Ayurveda, com toda a farmacologia ayurvédica e com toda a experiência milenar do Ayurveda. Então, o que a gente tem feito é resgatar assim, o uso das nossas plantas brasileiras, das nossas plantas comuns aqui no Brasil, de acordo com a visão do Ayurveda. Então, dessas 250 plantas aí, a gente poderia citar assim, pelo menos umas, eu não vou citar todas agora, mas assim, poderíamos pensar em umas 50 plantas que a gente tem assim, uma facilidade muito grande de trabalhar com elas aqui no Brasil, que são plantas muito comuns e que são plantas descritas do Ayurveda. Então a gente aproveita todo o conhecimento, o método, a dose, as precauções, as formulações tradicionais, milenares, testadas pelo tempo no Ayurveda e podendo aplicá-las aqui no Brasil. Tem muitas dessas plantas que são muito pouco usadas atualmente no Brasil, porque a gente perdeu muito, né, o contato com a fitoterapia brasileira, infelizmente, né. Eu vou citar uma planta aqui, que algumas pessoas conhecem, ela chama erva tostão. Erva tostão, né, que é uma plantinha muito comum no Brasil, e Pega-pinto. também chamada de pega-pinto. Algumas pessoas usam essa planta como um diurético, né, para estimular a função dos rins e tal. A maioria do povo nem conhece essa planta. Mas ela é muito comum, ela nasce nos lotes vagos, nos jardins, nasce próximo de rios, de torneiras, né? Ela gosta de lugares assim mais que tem mais hidratação, mais água, né? É muito comum no Brasil. E no Ayurveda, ela é uma planta Beira de assim, calçada, né? beira de calçada, ela adora aparecer. Onde tem um lugarzinho, ela aparece. Então é uma planta assim, no Ayurveda muito apreciada, porque ela é considerada uma planta rejuvenescedora, Rasayana. Ela é uma planta também promotora da imunidade. Ela é tônica dos rins, tônica do fígado, uma grande hepatoprotetora, grande processo, assim, no processo digestivo dela, e uma planta rejuvenescedora, promotora da formação de ódias, promotora da formação da imunidade, né? É uma planta que a gente chama assim de Odiovardak. Odiovardak é promotora da formação de ódias, forma imunidade para o nosso corpo, revitaliza os tecidos, renova os tecidos, né? Então ela tem uma ação rasayana e imunizante, rejuvenescedora. E é muito usada no Ayurveda também para tonificar os rins, o fígado e o sistema nervoso.
Ela tem uma ação neuroprotetora também importante. Então, assim, Pra você ver, né? a gente pode E uma usar ela planta daqui. tão comum, né? Muito comum aqui. Tão comum, tão E a gente comum. pode citar, como eu falei aqui, centenas de plantas, né? Tem uma outra que eu gosto muito de citar também, que a gente tem muito facilmente aqui, encontrada no Brasil, que é a erva de andorinha, o asa de andorinha. Também é muito comum a plantinha do mesmo jeito, gosta de calçada, jardim, gosta de nascer perto de casa, horta, ela aparece assim, deu lugar ela aparece. Aquela plantinha que a gente quebra assim, ela sai um leitinho, né? Rasteirinha, Sim, uma bem. Ah, aquela pequenininha, né? asa Mas de deixa eu andorinha, lhe uma erva de perguntar, andorinha. Ah, a erva tostão, de que forma que a gente, assim, só uma exemplificação, uhum. poderia ser usada sob a forma de chá, sob a forma de óleo medicado, como poderia ser usada o pega-pinto, que até o pessoal aqui está falando, Pega que pinto. o nome popular aqui para nós é o pega-pinto. Olha, para a Um pessoa não abraço a entender, para todos a que pessoa não estão entender errado o assistindo. nome, eu vou explicar por que que chama esse nome aí, tá? As pessoas vão ficar entendendo errado o nome dessa planta. É porque ela, É porque gruda. é porque ela espalha, assim, ela faz um tapete assim nas regiões onde ela nasce, com abundância, né? Ela forma um tapete assim, e aí os pintinhos, né, os filhotinhos de galinha, os galinhos Galinha. novos, quando vão correr por ali, assim, gastalham os pés e se emaranham os pés ali, não conseguem andar. Então, geralmente, os donos de fazenda, antigamente, costumavam cercar os frangos, os frangotes, né, os pintinhos, para jogar em cima dessa planta, porque chegando lá fica fácil de pegar eles, né? Por isso chama de pega-pinto. Então, ou também Não, agarra-pinto. Porque joga lá, não tem jeito. eles não conseguem andar, e você vai lá e colhe um por um, porque eles ficam emaranhados ali, né? Mas a gente Verdade. chama de erva tostão. Erva tostão também é o nome mais popular dela, né? E ela pode ser usada fresca ainda fresca, em forma de suco. Usa uma quantidade pequena, 10 ml, 20 ml, 2 vezes por dia. Você pode guardar o suco assim na geladeira por 2, 3 dias só também, né? Você faz um suco bem fresquinho, deixa na geladeira, vai tomando 10 ml, 20 ml no máximo, 2, 3 vezes ao dia, né? Você pode pegar essa planta fresca ainda e fazer uma decocção com ela. Você pode pegar essa planta Sim. e secar também, fazer o pó. Você tritura, faz o pó da planta, pode tomar o pó, ou pode fazer um chá da planta seca também, né? Então você pode Sim. preparar também assim um ghee medicado com ela, né, pela sua ação neuroprotetora, ela é bem Hum, interessante, né? Então você pode ter várias formas interessante. de utilização das plantas de forma geral, né? E eu Para a gente fazer, por exemplo, uma raçaiana, uma geleia, por exemplo, se eu estou colocando várias coisas lá que são que vão dar mais potência, que vão melhorar a vida da pessoa, vão dar mais energia. Eu poderia colocar o pó? sim, com certeza. Pode colocar Poderia o pó. colocar o pó, Faz o né? pozinho fino e pode fazer uma Sim. associação de plantas, né? Então dessas Aqui, plantas, pode falar. não, aqui nós temos uma planta que ela vira mata, assim, os, ah, duas, aliás, aqui em Palmas. Nos lotes baldios, a gente vê muito a malva branca Uhum, e a mamona, isso. e que elas são muito utilizadas no Ayurveda. Ótimo, você escolheu 2 exemplos fantásticos de plantas que nascem em qualquer lugar, né? Que aparece Isso, um pedaço de terra, elas nascem, né? São muito usadas no verdade, Ayurveda. como? Aliás, você falou essa planta, malva branca, que no Ayurveda ela tem o nome de Bala, e Bala significa Sim, força, né? Significa força. força vital do corpo, força curativa da natureza, porque ela é uma planta que promove a força natural do corpo, a força curativa, a força física, também força muscular, mas também força de imunidade. Essa planta no Ayurveda é considerada também uma planta rejuvenescedora e afrodisíaca. Ela é uma planta tônica geral e afrodisíaca. E eu estava hoje Olha, mesmo, hoje e ontem, eu estava preparando um material dessa planta para o nosso curso de fitoterapia. Quero deixar um convite para todo mundo que está participando aí, quiser entrar no nosso Instagram. O meu Instagram é meu nome completo, Danilo Maciel Carneiro. Lá nós temos a divulgação do curso de fitoterapia que nós estamos fazendo sobre 50 plantas brasileiras na ótica do Ayurveda.
e a malva está lá. Olha que Mamona também, maravilha. a gente vai estudar mamona. Ótimo, E essas todas que a gente já ótimo. falou aqui, né? Então, são Que plantas maravilha. incríveis que estão aí disponíveis, né? E a gente pode encontrar também essas plantas em algumas ervanarias. Por exemplo, a mamona, o óleo da mamona, o óleo de rícino, é muito usado no Ayurveda. É muito Muito, popular no muito, Brasil, né? E a muito. gente está usando aqui no Ayurveda Sim, o óleo para via oral e também para uso externo, massagem tópica também, né? É um grande sim, medicamento, um grande pacificador do vata, né? Tanto para uso oral quanto para sim. aplicação externa. Ele é laxante, né? Mas se você usar em pequenas doses, ele passa a ser só um lubrificante, para dar uma lubrificada na Sim, máquina, né? Nas articulações, sim, nas engrenagens, né? Diminuir a sim. secura do vata e a aspereza do vata. Então, ele é uma planta lubrificante. Agora, se usar em dose alta, ele passa a ser um purgante mesmo, né? Que limpa o intestino de uma vez, né? Então, tem que usar com cuidado. É muito forte, né? É, Nós estamos aqui chegando quase ao final da nossa isso. live. E aí o senhor falou nós falamos sobre a malva branca, e o senhor falou um pouco sobre a malva branca, e agora o óleo de rícino. Eu preparo um óleo medicado com a malva branca, e eu acrescento o óleo de rícino, eu medico o óleo de gergelim com a Aham, malva branca, dentro dos moldes que a Ayurveda ensina, né? isso. Aquela fórmula da Ayurveda. E eu acrescento o óleo de rícino. Mas para a maioria das pessoas, dá tão certo para dores nas articulações, nos Claro. músculos. É muito Porque bom você mesmo. você está juntando aí três coisas muito boas para o dosha vata: gergelim, óleo de rícino e a malva branca. Então, os três são muito bons Justo. para reduzir secura, aspereza, rigidez, frieza, Características características do do vata, vata, né? né? São plantas Justo. quentes, né, que vão lubrificar, criar movimento, remover a dor, remover o processo inflamatório crônico, né? Com certeza, é fantástico. Tem uma pergunta aqui que eu vi lá em cima ainda. Quero cumprimentar todos que estão aqui. Nós estamos agora com 35 pessoas nos assistindo. Isso vai ficar gravado lá no Movimento pela Vida, aqui, né, no Insta e no Face. Nós vamos ter as lives todas gravadas como vídeo IGVT. Então, todo mundo vai poder acessar e à vontade. Mas tem uma pergunta que eu achei interessante, que talvez dê para falar mais rapidamente. Sim, Como o café na nossa vida? Porque alguém lá perguntou. Fala um pouco do café, como pode amenizar as suas toxinas, se é possível, porque a pessoa gosta muito de tomar café. pois é, o café é um grande medicamento, né? É um medicamento. É um fitoterápico também, não deixa de ser, né? E ele tem suas qualidades, suas propriedades. Então, o café, por exemplo, na visão do Ayurveda, ele é uma planta assim, que é considerada um estimulante, um tônico, né? Um tônico direto do sistema nervoso, estimulante do sistema nervoso. Então, ele aumenta o vata. Seja a acidez do café. Vocês me ouviram? Voltou, doutor Danilo. Vocês me ouviram, Não, não não? ouvi. Não, estava fora. Então, vou falar rapidinho. Então, o Só falar café, ele rapidão. é muito bom para pacificar o dosha kapha. Ele abaixa o kapha, né? Então, se a pessoa está sentindo aquilo lá, letargia, apatia, um cansaço,
né? Raciocínio lento, raciocínio devagar, né? Então ele pacifica vata, diminui vata, o kapha, aliás, diminui o kapha. Mas ele aumenta vata e pita. Então se a pessoa já está muito agitada, insônia, tensão, ansiedade, ou se já tem muita acidez no estômago, muita fome, tendência de acidez, queimação, úlceras, aí tem que evitar o café. Pode usar só de manhã, uma vez, sem açúcar. Café não pode ser usado com açúcar, porque ele agrava. E pode colocar ainda cardamomo como antídoto, ou até o Acorus calamus, o vatcha, que também dá uma diminuída no efeito do café. Sim. Seriam os antídotos para aí. Para nós aqui, o cardamomo é o mais usado. Exatamente. Nós temos uma outra perguntinha que seria como estabelecer o tempo de validade dos óleos medicados. Então, os óleos medicados, se eles forem preparados dentro da técnica correta, do procedimento correto, o armazenamento também adequado, né, não deixar contaminações, não deixar molhar, nem entrar água, nem impurezas, aí ele pode ser conservado, normalmente, assim, se considera um período de 1 ano, um período máximo. Mas bastante segurança, 6 meses é tranquilo, que o óleo se conserva muito bem. Ok. Não, certinho, doutor Danilo. Nós temos que, assim, nesse momento só, nós estamos nos últimos 5 minutos, a Mandinha já está aí chorando, querendo papai. Mandinha está aqui querendo papai. E o Movimento pela Vida só tem a agradecer a sua contribuição. Estão todos convidados. Olha aqui, Amandinha, olha lá. Oi, que lindona, que lindona. Tá grande, só vi na barriga da mamãe, meu Deus do céu, tá muito linda, muito fofa. Mas, assim, a sua contribuição enorme, vamos reforçar os convites para o curso de fitoterapia, né? Isso, vamos nos manter, vamos fazer isso, né? Fitoterapia dentro da Ayurveda, e vamos fazendo essas trocas sempre que for possível, né? Ela está olhando para a mãe dela. Muito obrigada, doutor Danilo, viu? Muito obrigada mesmo. Tudo de bom, tchau, tchau. Gratidão a todos que estiveram conosco, muito obrigada, gratidão mesmo, foi lindo, maravilhoso. Obrigado. Tudo de bom, tudo de bom. Oh, linda! Oh, linda! Já está falando, gente. Mas é linda demais. Tchau. Muito lindona. Amanda, conheci você na barriga da mamãe. Sim. Ei, ela não está ouvindo. Não está ouvindo que eu estou de fone? Não, mas eu também estou. Mas que bom, doutor Danilo. E bom agora essa questão das aulas online terem se popularizado, né, durante a pandemia. Facilitou para todo mundo. Está sendo muito bom, facilita. A gente pode fazer curso para a gente do Brasil inteiro, até de outros países que falam português. Sim. Né? Vai mandando, né? Sim, tudo de bom. Tudo de bom, tchau, tchau. Tchau.